E agora, galera, a bordo aqui do Nissan Versa, esse sedã compacto da Nissan, né? Direção elétrica, muito leve, né? Câmbio CVT, já traz aqui câmera de ré, né? Já facilita nas manobras. E mais o que a gente vai buscar entender desse carro aqui é como é que é a autonomia dele na cidade. Se é tudo aquilo que o Inmetro nos mostra, ou se a gente consegue extrair números melhores para esse carro. E para isso, vamos fazer um teste de cidade aqui. E depois nós vamos fechar com um teste em rodovia. Vamos nessa? Cola comigo. Vamos junto. Nissan Versa em funcionamento. Olha, vou falar para você. Carro macio, carro confortável. Nós vamos sair aqui em uso em cidades. É um carro um pouco baixo, então vocês têm que tomar cuidado em lombadas. Vamos passar por uma lombada aqui agora. Silencioso. O trajeto que nós vamos fazer aqui, ele é um trajeto em que tem aclive, lombadas, semáforos. Então é um ambiente que é bom para você testar aí o carro. Deixa eu tirar essa chave aqui, porque está fazendo sinal. Mas você percebe que assim, ó, desenvoltura ele tem, você não escuta ruído do motor. O câmbio CVT, ele entrega um bom ajuste desse conjunto powertrain do carro. Macio ao rodar e bem seguro. Então não é um carro que vai apresentar nenhum tipo de sufoco para o passageiro. Muito embora ele seja um sedã compacto, ele não apresenta pontos, né, que nós chamamos aqui de pontos cegos. Ele tem esses espelhos à frente do retrovisor que garante aí uma visibilidade boa, tanto na lateral como também da parte traseira do veículo, né? Então a sensação que você tem é que, embora seja um sedã, ele se dá bem em qualquer ambiente. A resposta do câmbio também é muito boa, ele não apresenta nenhum tipo de travamento. É um carro que é macio ao rodar, né? Uma direção também muito competente, progressiva. E que garante para um uso em cidade, para você que é família, que talvez não busque um carro também para uso rodoviário, mas para uso em cidade, é um carro que vai te atender perfeitamente bem. Ao final do nosso trajeto, nós vamos verificar quanto foi o consumo dele dentro da cidade, considerando que nós estamos aqui abastecidos na gasolina e com ar-condicionado ligado. Belo Horizonte amanheceu muito quente hoje, né? A nossa primavera começou daquele jeito, então andar num carro sem ar-condicionado é praticamente um pecado. Você percebe que o veículo ele passa muito bem, embora seja uma roda aro 16 com 205/55, ele absorve bem as ondulações, né, da cidade. Então você não sentirá, né, o carro duro, muito duro, né, ao rodar. Tem alguns veículos, como por exemplo o Volkswagen Virtus, que ele tem uma direção um pouco mais dura, né? Você não sente o carro muito macio.
e às vezes isso incomoda um pouco na direção, principalmente se você usa o carro no uso urbano, no dia a dia. Isso deixa você um pouco cansado, né? Ainda que o carro não seja manual, isso pode deixar você sentir um pouco cansado. Os bancos, a ergonomia dos bancos é muito boa, né? Ele abraça bem, tem uma consistência muito boa, uma maciez, garante uma condução satisfatória. Como eu disse, ele passa, né, pelos obstáculos. Nós estamos passando aqui agora em lombadas, quebra-molas. Então você vê que o carro comporta muito bem. Nós vamos passar agora uma situação, né, aqui já é uma rua que nós temos a primeira quebra-molas ali um pouco mais intenso. E nós vamos ver como é que o carro comporta nesse primeiro quebra-mola, que é um pouquinho mais alto, né? Ó, passou tranquilo. Passa, né? É sempre recomendável você passar abaixo de 20 km por hora, porque o interessante aqui não é mostrar se o carro vai raspar ou não. Alguns canais exploram isso, né? Vamos passar 30, vamos passar 40 km por hora. Mas o ideal aqui não é mostrar se o carro vai sair voando em cima do quebra-mola ou não, mas é para você ter uma direção também consciente, lembrando que você tem que ter uma postura de direção preventiva e também pedagógica, né, educacional, porque se você passa muito rápido no quebra-mola, é claro que a tendência do carro é raspar. Aqui no caso do Nissan, nós passamos com uma velocidade abaixo dos 30 km por hora, exatamente para poder verificar se ele rasparia, se ele pegaria, se teria algum final de curso e a ergonomia dele, né, diante de terreno um pouco mais ondulado. E como se viu, para o uso na cidade, ele entregou uma robustez muito boa, uma consistência em direção muito boa, e o que vai garantir a você um excelente conforto, né, ao rodar. A questão dos freios dele também é muito boa, está sempre à disposição. Você pisa, ele freia. Tem alguns carros que você ainda sente um pouquinho, meio que um arrasto, mas não no caso do Nissan. Ele tem um ajuste muito equilibrado. É um carro que atende a todos os gostos e a qualquer público. Claro, o público que opta por um sedã, ele busca mais espaço. Então é um carro que teoricamente vai andar um pouco mais pesado em razão do porta-malas. E isso é muito bom. Nós vamos verificar agora, nós aproximando no final de um trecho de circuito em que rodamos. Vamos verificar qual foi a autonomia desse carro nesse pequeno trajeto que fizemos e verificar se o consumo, né, apresentado pelo Inmetro, ele condiz com a realidade, se o carro gasta um pouco mais. Lembrando que estamos com o ar-condicionado ligado, né? E depois vamos partir para o circuito, um trajeto mais rodoviário do veículo. Mas a princípio o que se pode dizer é um carro muito na mão, um carro muito equilibrado, um carro com uma boa pegada, por ser até mesmo um câmbio CVT. Me surpreendeu, né? Geralmente a gente vê que ele fica aquela sensação um pouco de estar patinando, e aqui no caso não apresentou isso, né? Nós vamos ver nas retomadas posteriormente como é que o veículo se apresenta, mas nessa situação cidade, para aquilo que a gente usa do dia a dia, a velocidade ali na casa dos 60, dos 70, mais ou menos nessa faixa, ele se comportou muito bem. E nesses terrenos também, como agora, olha, que é muito desnivelado, que o carro balança consideravelmente, você vê que não há nada sacolejando dentro do carro. Você também não sente o carro como se tivesse, né, naquele tábua pura, né? Não tem um mínimo de conforto, não tem um mínimo de segurança mesmo para você. Você sente meio que um carro como se estivesse dentro, né, sendo jogado, né, na caçamba de um carro como um saco de batatas. Não é o caso do Nissan. Você viu que na saída para a entrada numa via, ele já respondeu muito bem,
é só dar um pouquinho de pedal, o torque entrega bem, está bem à disposição, os 15 kg, e tem uma desenvoltura melhor do que a do Honda City, hein? Eu vou ouso dizer que é um carro que, embora tenha 1.6 litros com aspirado, ele entregou melhor do que o Honda City, que é 1.5, né, litros. Isso aqui já é pegando agora um circuito subida, né, pra vocês verem como é que o carro se comporta. Ele tem uma boa retomada, você vê que é uma subida até que exige do motor. Também apresenta essas variações do terreno, e nesse circuito de cidade, o que a gente pode perceber é que é um carro com uma entrega muito interessante, muito boa. Que não vai deixar o condutor desamparado ou desassistido. Aqui mais um trecho com um aclive. O carro se comporta muito bem. O câmbio CVT, ele, diferentemente do câmbio automático, né, ele faz a simulação aproveitando a rotação do carro. Então não tem como você precisar qual marcha, né, esse veículo estaria. Vou fazer uma pequena manobra aqui para poder dar espaço. Isso. Como vocês podem ver, uma avenida, né? Uma rua muito larga, não há problema na condução. Isso acontece, gente. Aqui a gente mostra a realidade do trânsito. Pegar veículo para testar em condomínio fechado ou circuito já previamente preparado é uma coisa. Agora você usar o carro no dia a dia, no trânsito intenso, um sábado à tarde, quase 1h da tarde, aí é diferente a situação. Isso tudo influencia no desenvolvimento, né, na autonomia do veículo, porque quanto mais tempo o veículo fica parado ou com menor velocidade, mas com maior rotação, maior o consumo de combustível. Então esse é o dia a dia que você vai encontrar do veículo, né, no uso diário da cidade. Às vezes a pessoa vê uma avaliação de um veículo e fala assim: nossa, ele chegou a fazer 13 km por litro, chegou a fazer 14 km por litro. Mas como? Num circuito plano, num circuito de descida, num circuito onde não há carro algum, que você coloca lá, consegue setar, por exemplo, 60 km por hora, e aí o carro fica naquela velocidade constante. Então é claro que o comportamento do carro vai ser outro. Numa situação em que você tem o carro já, em que você tem aclives, declives, frenagem, tem que andar devagar, fica preso num determinado engarrafamento, coisa do tipo, o comportamento dele é outro. Então o que a gente busca é colocar o veículo numa situação a mais real do dia a dia. E esse trajeto que fizemos aqui é exatamente para mostrar esta realidade do motorista usual, né, do motorista padrão. O que ele encontra? Você que pretende utilizar o veículo para aplicativo, tá aí procurando às vezes um sedã compacto, dentre os que nós temos no mercado, você quer, por exemplo, se interessou pelo Nissan Versa, será que esse carro vai te atender satisfatoriamente, né? Será que é um veículo que de repente você pode comprar para passear com sua família, andar, e o dia a dia da cidade, né, o nosso trânsito cada vez mais abarrotado de veículos, será que ele vai te dar aquilo que você procura? Como é que vai ser, né? Então esses testes de rodagem
em circuito cidade, né? E principalmente com essas velocidades baixas que nós tivemos que fazer aqui, exatamente em decorrência do trânsito, né? Não tem como desenvolver o carro e aclive, pedestre passando, situação de muito engarrafamento. Como é que esse carro se portará para você, né? É isso que nós vamos agrupar aqui e apresentar para você. Nesse quesito, nesse circuito de cidade, o Nissan faz uma boa entrega, uma excelente entrega, por sinal, né? Tem muito carro aí de categorias, na mesma categoria dele, por exemplo, que não vai entregar a mesma desenvoltura que o Versa vai te entregar. Bom, chegamos aqui no final do circuito. Fizemos aí uma média de 15 km rodados. Como vocês viram, circuito urbano, com muito trânsito, ar-condicionado ligado e com subida, clive, situação cotidiana, situação real de trânsito. Então nós obtivemos aqui na gasolina 8,3 km por litro rodado. É um consumo interessante, um consumo até bom, considerando a proposta do veículo. E a proposta da entrega, né, aquilo que ele promete, ele efetivamente entrega ao motorista, ao condutor, ao pretenso proprietário, atingindo números satisfatórios, tanto na condução de rodagem, como também na desenvoltura diante dos diversos cenários, né, de cidade, de rodovia que passamos, com lombadas, com valetas, com terreno desnivelado, com trânsito, tendo que andar em baixa rotação, né? O câmbio CVT auxilia muito na condução do dia a dia e pode ter certeza que cansaço o condutor não terá atrás do volante aí na condução do Nissan Versa. Gostou do conteúdo? Não esquece de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal e compartilhar, tá? Para os amigos. Quanto mais esse vídeo alcançar, melhor pra gente trazer mais conteúdos interativos, informativos para você. Tem alguma dúvida? Alguma sugestão? Algum elogio? Algum outro modelo, algum outro veículo que gostaria de ver? Deixa nos comentários aí pra gente. Vai ser um prazer poder responder cada um de vocês. É isso. Nissan Versa 2021, na versão Advanced, nos detalhes e no teste de rodagem urbano. Aí agora nós vamos fazer o teste rodoviário. Beleza, gente? Cola com a gente aí. Vamos nessa. Entrando aqui no trecho de rodovia, nós estamos aqui na MG10 e aqui já nós vamos ver a autonomia do carro, quanto que ele faz em estrada. Então, vê que a desenvoltura dele já em trecho de rodovia, nós estamos aí com velocidade do limite da via aqui é 110 km por hora e a 110 km por hora nós vamos ter um trecho de subida, um pouco mais adiante nós vamos fazer a retomada, mas aqui no trecho de rodovia nós vamos ter a possibilidade de verificar o que? O comportamento do veículo, a dirigibilidade dele em relação ao próprio percurso de rodovia, se é um carro na mão, se é um carro que tem uma boa entrega para você, se é um carro que balança demais ou ele fica firme na pista. Então, no teste rodoviário a gente consegue ter uma dimensão melhor daquilo que ele entrega, assim, conforto, autonomia e performance do motor. Então, porque no trecho em subida, você vê que o carro mantém a sua velocidade já em uso de rodovia, pelo menos com esse percurso que nós já estamos em atividade aqui. Nós estamos com uma média de
ficar atento, de acordo com a legislação de trânsito, para esse acionamento dos faróis. Então, no caso aqui, como vai depender da boa vontade, boa interpretação do agente de trânsito, eu recomendo que vocês liguem, acionem o farol em rodovia. Embora a legislação informe que em rodovias que existem pistas individualizadas, mão para ir e mão para voltar, você está desobrigado da luminosidade do farol. A gente sabe que o farol ele otimiza, né, a condução.